Desta vez estou num lugar diferente para abordar um assunto que tem tudo a ver com a nossa geração, com a atual situação do Brasil e do mundo. Está cada vez mais difícil expressar-se, está cada vez mais difícil manter e dar uma opinião a respeito de qualquer coisa. Por quê? Porque nós estamos entrando numa geração, num momento muito perigoso da história da humanidade, pelo menos aqui no Brasil, que o Brasil sempre foi um país livre, o Brasil sempre foi um país onde a liberdade de expressão é garantida pela própria Constituição, como vemos aqui. Constituição, artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Está aqui garantindo a Constituição. Vedado o anonimato, ou seja, você tem que dizer quem você é para expressar a sua opinião. Eu, por exemplo, todos que assistem esse canal sabem que meu nome é Paulo Martins de Oliveira Belo. Eu não preciso me esconder atrás de máscara nenhuma, atrás de estereótipo, de pseudônimo nenhum, porque eu dou cara a tapa mesmo e tudo bem. Mas assim, está cada vez mais difícil você conseguir dar uma opinião sobre qualquer coisa, porque praticamente, se você não tiver muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você publica, com aquilo que você posta na internet, com aquilo que você escreve, seja num artigo de blog, num jornal, numa revista, enfim, onde for, um livro, enfim. Se você manifesta qualquer opinião a respeito de qualquer assunto, você está sendo fadado a levar uma pedrada. Você se torna uma vidraça, porque as pessoas estão de olho em você, em tudo que você faz, tudo que você fala, você vira vidraça. As pessoas estão de olho em alguma escorregada sua, estão torcendo para, às vezes muita gente está torcendo para você escorregar em alguma coisa, em cair em alguma contradição, para depois ficar, ó, tá vendo? Fulano tal falou isso, no fim está fazendo outra coisa, está sendo hipócrita, está sendo incoerente. Ou então, se você fala alguma coisa assim em tom de brincadeira, em tom de piada, as pessoas chamam você de preconceituoso. Se você não concorda com alguma prática, com algum tipo de coisa, alguma prática, alguma ideologia, você é chamado de preconceituoso. No caso do homossexualismo, você é chamado de homofóbico, mesmo que você tenha todos os fundamentos, mesmo que você tenha todas as bases, todas as provas, mesmo assim você é chamado de homofóbico, ainda que você não cometa nenhum crime contra o fulano e tal, pelo simples fato de ele ser homossexual, mas mesmo assim você é chamado de homofóbico. E fazer o quê? Então, está cada vez mais difícil a liberdade de expressão está cada vez mais ameaçada por causa desse grupo de pessoas que não aceitam a opinião do outro. Ou seja, o mundo está cada vez mais individualista, o mundo está cada vez mais egoísta, está cada vez mais egocêntrico, as pessoas estão cada vez mais enclausuradas dentro de si mesmas, ou então determinados grupos estão cada vez mais fechados, estão cada vez mais assim chatos no que diz respeito a busca pelos seus direitos. Se você fala qualquer coisa que possa dar a entender que você está criticando esse grupo, tirando sarro, praticando bullying contra esse grupo, os caras já metem processo, às vezes até mandam você para cadeia. No caso do cristianismo, isso fica mais complicado porque, dependendo do país, dependendo da região do mundo, aqui no Brasil, graças a Deus, isso ainda não é visto, embora existam grupos de extremistas que queiram, como ateus, agnósticos e outros mais, que queiram podar a liberdade de expressão dos cristãos com relação a determinados assuntos, como o homossexualismo, que eu já falei aqui. Mas, enfim, na Europa, por exemplo, já existem países, eu não estou falando da Europa ex-comunista, do leste europeu, estou falando da Europa ocidental, da União Europeia. Existem países da União Europeia que já proíbem o evangelismo de rua. Por exemplo, se você é um evangélico, um cristão evangélico, vai para um desses países e aborda uma pessoa no meio da rua, falando para ela de Jesus, que Deus é amor, que Jesus quer libertá-la do pecado e tal, pregando arrependimento, que o próprio Jesus pregou, logo que no começo do seu ministério, Jesus pregou a respeito do arrependimento dos pecados. Se você fizer a mesma coisa que Jesus fez, em um desses países, você pode ser preso no meio da rua. O policial pega você e leva para cadeia, ou então deporta você, manda você para o seu país de origem, enfim. Está cada vez mais difícil manifestar a opinião na internet, assim, na vida real, assim, no mundo real. Isso não é tão grave aqui no Brasil, não é tão evidente, mas na internet, qualquer coisa que você poste, qualquer coisa que você publique, está sujeito a levar uma bordoada de críticas, os chamados haters. Pessoas que não veem a hora de dar uma bordoada em qualquer coisa que você posta. Principalmente se você se torna uma celebridade, se você se torna uma pessoa
um formador de opinião, se você se torna uma pessoa influente, os caras, qualquer coisa que você posta, assim, está sujeito a levar uma bordada de críticas. E se você é cristão, então, pior ainda. Se você teve uma vida de pecado e hoje é uma pessoa restaurada, salva por Cristo Jesus, as pessoas estão de olho no seu passado. Fulano tal fez isso, fez aquilo, estão torcendo para você escorregar, ficam igual o urubu em volta da carniça, torcendo para você dar uma escorregada e para depois apontar, tá vendo? Fulano tal foi hipócrita, foi falso, tal, que não via a hora, estava fingindo o tempo todo, estava querendo se mostrar, querendo se exibir. Eu mostrei para você alguns textos bíblicos que mostram que o cristão pode sim viver neste mundo, expressar a sua opinião, expressar a sua, falar do amor de Deus, falar a respeito daquilo que Deus coloca em seu coração, que as perseguições, infelizmente, as perseguições existem, elas são inevitáveis, chegará um dia em que elas serão praticamente normais, como foi no tempo dos apóstolos, como foi no tempo dos primeiros cristãos da igreja primitiva. As pessoas se reuniam nas catacumbas, se reuniam nas casas. Por quê? Porque se reunisse publicamente, podia ser preso, podia ser torturado, podia ser morto, crucificados, como Cristo foi. O próprio apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição. Mas eu deixei alguns textos bíblicos para vocês, para que vocês possam refletir a respeito de como nós cristãos devemos nos comportar no mundo cada vez mais chato, no mundo cada vez mais onde a treta reina absoluta, cada vez mais absoluta. Qualquer coisa agora é motivo de treta, qualquer coisa que você fala, publica, posta é motivo de confusão, motivo de bate-boca, motivo de treta. Treta, para quem não é de São Paulo, é a mesma coisa que briga, bate-boca, enfim. Eu lerei, são 9 textos bíblicos, eu serei o mais breve possível. Os textos são autoexplicativos. Se você quiser que eu explique mais detalhadamente cada texto bíblico, é só postar aqui nos comentários, perguntar aqui nos comentários qual é a sua dúvida. O que você quer dizer com isso, o que você quer dizer com aquilo? Então, serei breve. Eu estou aprendendo com os youtubers mais jovens, com os adolescentes da igreja a qual pertenço também, a ser o mais breve possível nos meus vídeos, a não demorar tanto. Porque os adolescentes, eles, quando o vídeo tem mais de 10 minutos, eles já, o vídeo está muito longo, não sei o quê. Então, estou tentando ser o mais breve possível. Então, ler esses textos bíblicos, são 9 textos bíblicos, procurem prestar atenção nesses textos bíblicos e peça a orientação de Deus para que esses textos bíblicos orientem você no que diz respeito à maneira como você deve proceder em todas as etapas da sua vida, em tudo que você postar na internet, todos os vídeos, todos os textos, artigos. Se você escrever para alguma revista, para algum jornal, ou mesmo escrever um livro, como eu já escrevi 11, já estou no 12º, para você buscar a orientação de Deus em tudo que você fizer. Então, vamos lá, os textos bíblicos estão aqui em ordem, na ordem que estão na Bíblia. Aí dependendo de cada caso, pode ser que um texto bíblico fale mais para o seu coração, outros menos, outros mais, mas o importante é que você preste atenção em cada texto bíblico e em oração peça a orientação de Deus para que você possa ter coragem, ter ousadia para falar o que Deus colocar no seu coração. Não importa que haja perseguições, não importa que haja haters, não importa que haja um monte de gente falando mal de você pelas costas, pela frente, enfim. O importante é que você receberá a recompensa dos céus, da parte de Deus. Seja qual for a repercussão daquilo que você disser, claro, se vier da parte de Deus. Primeiramente, o Salmo 19, versículo 14. Até, é para ser geração de chatos, o título do livro. Não ficou aqui geração da treta, que eu acredito que tem mais a ver com a situação. Salmo 19, 14 diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Jesus, em Mateus 12, versículos 36 e 37, diz assim: mas eu vos digo de que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Tem muita gente que posta besteira na internet. Uma das vantagens da geração atual ser chata pra caramba com respeito a... Você não pode mais publicar o que você quiser, você tem que medir muito bem as palavras que você publica, porque as pessoas estão de olho. Você não pode, grupos como os negros, por exemplo, você não pode mais postar piada racista na internet, seja lá o que for. Você não pode tem que tomar muito cuidado quando você fala dos negros, por exemplo, porque eles estão de olho. Porque o Brasil tem histórico de racismo, até hoje existe muito racismo, enfim. Você tem que tomar muito cuidado com o que você posta. Então você tem que tomar muito cuidado. Esse texto aqui, no caso, para você seja alerta.
quanto ao Salmo 19:14, tem que ser a obrigação de todo cristão pedir a Deus orientação, para que Deus nos oriente a respeito de tudo que nós devemos falar, tudo que nós devemos fazer. Novamente Jesus falando, aqui em João 14:26, nas instruções aos discípulos, Jesus fala o seguinte, a respeito do Espírito Santo: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, devemos buscar a Deus para que o Espírito Santo nos oriente a respeito de tudo que devemos falar, seja qual for a situação. Se nós tivermos, não podemos ter medo, nós não podemos ter receio, nós devemos confiar na providência de Deus, porque aí Deus colocará as palavras certas na nossa boca, dependendo da situação, seja qual for a situação, Deus colocará as palavras certas na nossa boca. Aqui em Romanos 14:19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Aqui fala sobre edificação, promover a edificação das nossas palavras e outras coisas mais. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Mais um lembrete sobre buscar aquilo que seja para a nossa edificação. E mais para frente em Efésios 4:29, novamente o apóstolo Paulo dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, se você costuma postar palavrões na internet, seja no YouTube, em outras redes sociais, tal, muito cuidado. Aquilo que você posta na internet pode ser usado para destruir as pessoas. Então, use somente palavras que sejam, promovam edificação, promovam coisas boas. Porque as palavras que você fala podem trazer consequências graves para as outras pessoas. E Colossenses 3:12-15, como já falei no stand-up que eu fiz lá no acampamento, imitando o Felipe Neto, aqui diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. E mais para frente, Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo torna a dizer: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Agora, tem um texto de Pedro, do apóstolo Pedro, que com o qual eu fecharia este vídeo. Quero que você preste bastante atenção em cada palavra deste vídeo, porque ele resume muito bem tudo que nós devemos fazer, falar, pensar, enfim. Sempre que nós precisamos nos manifestar, seja na internet, seja no mundo real, por meio de livros, revistas, jornais, nós devemos tomar muito cuidado e prestar bastante atenção em cada palavra que for dita aqui pelo apóstolo Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13-17. Preste bastante atenção em cada palavra que disser, e com elas encerro este vídeo, que mostra exatamente como devemos agir, seja qual for a situação, motivo de perseguição, motivo de, seja o que for que acontecer, mesmo nessa geração tão chata, nessa geração da treta, em que qualquer coisa é motivo para confusão, para bate-boca, para discussão acalorada, Deus orientará você em tudo aquilo que você tiver que falar, tudo que você tiver que postar, texto, foto, vídeo, enfim, seja lá o que for, Deus orientará você. Mesmo que haja perseguição, mesmo que haja incompreensão, mesmo que haja cyberbullying, saiba que Deus lhe dará a recompensa certa no momento certo. E pessoas serão transformadas por meio daquilo que você postar ou disser. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13-17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Portanto,
O galardão vem de Deus. Não importa o que o ser humano faça contra você. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que Deus abençoe. E graças a Deus esse vídeo foi breve dessa vez. Então que Deus fale profundamente no seu coração por meio desse vídeo. Amém.